toda a igreja, abrir a sua Bíblia em João, capítulo 3, versículo 16. João, capítulo 3, versículo 16. Toda a igreja de pé. Toda a igreja encontrada? Amém. Então vamos ler. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu quero que a igreja toda repita comigo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Toda a igreja pode se sentar. Hoje nós vamos falar da ressurreição de Jesus, né? Da morte e da ressurreição. Mas nós vamos voltar lá no início para você entender. Eu vou fazer um resumo até nós chegarmos onde é que nós queremos. Deus criou os céus e a terra. A terra, ela tem forma vazia. E Deus disse, haja luz. E ali Deus criou os mares, os seres viventes. Deus criou as árvores, os animais. E Deus criou Adão e Eva. Mas Adão e Eva, eles viviam ali no jardim, eles eram felizes, não tinha doença, não tinha nada de ruim. Só que eles tinham uma regra. Eles não podiam comer daquela árvore que estava no meio do fruto da árvore que estava ali no meio do jardim. Era só isso, do conhecimento do bem e do mal. Então, a serpente enganou Eva. Ela lhe comeu do fruto, deu para Adão. E ali, a partir dali, começou o pecado da desobediência. A partir dali, o pecado entrou no mundo. E eles foram expulsos do jardim. O que é pecado? Alguém sabe me dizer? Alguém sabe me dizer o que é pecado? Desobedecer. Isso. Pegar coisa errada. Olhar o que não deve olhar. Isso mesmo. Alguém mais quer falar? Que é pecado? Ninguém quer não, né, Titi? Então, ali, o mundo ficou cheio de pecado, o mundo ficou escuro, ficou triste. E ali, o pecado cheirava mal às narinas do Senhor. Então, Deus teve um plano perfeito de enviar Jesus aqui na terra para cumprir uma missão. Então, Jesus veio a este mundo. Ele nasceu como um bebezinho, concebido da mulher, né, da Virgem Maria. Ele veio a este mundo como um bebezinho. E ali ele cresceu, foi crescendo, virando um rapaz. Desde criança ele fazia a obra do Senhor, né? Ele foi crescendo. Só que estava chegando o tempo de Jesus terminar a missão aqui dele na terra. O tempo dele estava chegando. Então, um certo dia, Jesus, ele entrou em Jerusalém montado no jumentinho. E ali, o povo recebeu ele com ramos. Uns gritavam hosanas nas alturas, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Mas, aquele mesmo povo que aplaudia ele, era o mesmo que queria a morte de Jesus, que queria a crucificação de Jesus. Então, Jesus ali reuniu os seus discípulos e foi ali fazer a sua última ceia. Ele foi realizar a sua última ceia. E acabando a ceia, Jesus subiu ao monte Getsemane para orar.
Jesus estava com tanta agonia na alma dele, com tanta agonia na alma, que ele prostou, ele chorou e ele falou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas todavia que a vontade do Pai seja feita, mas não a dele. Jesus estava com a agonia da morte. Imagina a agonia que Jesus estava sentindo naquele momento. Aí Jesus desceu, os discípulos estavam dormindo, Jesus subiu de novo, orar com aquela agonia, ele foi pela terceira vez. Aí quando Jesus desceu, ele falou que a hora dele era chegada. Então ali, Jesus foi entregue na mão dos pecadores, né? Dali dos soldados. E Jesus foi levado para ser preso. Então, crianças e igreja, ali a Bíblia fala que eles tentaram acusação contra Jesus, os anciãos ali, os sacerdotes, eles tentaram acusação contra Jesus, mas ali eles não conseguiram falar nada contra Jesus. Então, eles ali arrumaram testemunhas contra Jesus, eles prenderam Jesus e não acharam nada contra Jesus. Então, ali Jesus foi preso. Eles rasgaram a veste de Jesus. Eles bateram em Jesus, eles cuspiram em Jesus e levou Jesus a Pôncio Pilatos. E ali começou o julgamento de Jesus. Naquela época, era comum soltar um preso. E ali era a multidão que decidia quem ia ser solto. Então, Pilatos perguntou à multidão quem eles queriam que soltasse. E ali a multidão falou que queria que soltasse Barrabás e prendesse Jesus. E a multidão gritando ali: solta Barrabás e prende Jesus. Então ali eles prenderam Jesus. Ali eles rasgaram a veste de Jesus e colocaram uma capa em Jesus. Ali foi uma humilhação para Jesus. E eles levaram Jesus para a crucificação. Que triste, né, igreja? Vocês estão entendendo até aqui? Amém. Amém. O grupo Exército de Cristo vai apresentar um louvor. E este louvor faz parte da ministração. E eu quero que você preste bem atenção. Porque ali eles colocaram uma coroa de espinhos na cabeça de Jesus. Eles bateram tanto de Jesus, mas tanto. Ali o sofrimento de Jesus foi muito grande, mas muito grande mesmo. E ele ali, sem sequer, ele não abriu a sua boca, hora nenhuma. Ele foi levado ali como um cordeiro mudo. Ele não sequer abriu sua boca. Então agora nós vamos ouvir esse louvor. O grupo Exército de Cristo vai fazer uma apresentação. E eu quero que vocês todos prestem atenção. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Pela briga dolorosa em Jerusalém se viu os soldados com vazio, meu Jesus. Mas o povo se juntava para ver aquele que levava a cruz. Com seu corpo já ferido e marcado pela dor, a coroa de espinhos ele engano. Mas ouvia cada passo escabiosa fez.
E ali eles crucificaram Jesus. Então, ali Jesus crucificado, Jesus teve sede e eles deram ele vinagre misturado com fel. Jesus provou, mas ele não quis beber. Então Jesus disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E ali, eles continuaram zombando de Jesus. Falaram: se você é filho de Deus, desce da cruz. E ali houve trevas sobre a face da terra. O sol escureceu desde a hora sexta até a nona. Que triste, né? E quase chegando a hora nona, Jesus exclamou: Deus meu, por que me desamparaste? E ali eles continuaram zombando de Jesus. E mais uma vez Jesus clamou. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E ali Jesus deu o seu último suspiro. Naquele momento houve um grande terremoto. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. E ali eles tiraram Jesus da cruz e levaram Jesus para o sepulcro. Glória a Deus. Que amor é este, igreja, que Jesus teve por nós? Dele entregar o seu único filho por amor à nossa vida. Nós não merecíamos. Era nós que era para morrer pelos nossos pecados. Mas o amor de Deus foi tão grande que Ele deu o seu único filho. Imagina você entregar o seu único filho para morrer por alguém. Que amor grande, que amor imensurável. Ele morreu para que hoje nós possamos ser livres, para que nós possamos ter direito à vida eterna. Então, Pilatos, ele mandou colocar 2 guardas ali no sepulcro de Jesus, porque ele sabia que Jesus iria ressuscitar ao terceiro dia. E ele achava que os discípulos ali, eles iriam roubar o corpo de Jesus e falar que Jesus tinha ressuscitado. Então ele colocou 2 guardas ali à porta e selaram o sepulcro de Jesus. Mas, igreja, ao terceiro dia, houve um grande terremoto, porque o anjo desceu do céu e removeu aquela pedra. Jesus havia ressuscitado. Os guardas ali ficaram tão apavorados, tão atônitos, que eles ficaram ali como mortos, porque Jesus havia ressuscitado. Então, Maria Madalena foi até o sepulcro para ver Jesus. Mas chegando lá, a pedra estava removida. Então, Maria Madalena, ela começou a chorar ali diante do sepulcro de Jesus. Então apareceu 2 anjos para Maria e perguntou: mulher, por que choras? E Maria
Maria. Mestre! Mestre! Aleluia! Então Jesus falou para Maria: Maria, vai lá e avisa aos teus irmãos que eu ressuscitei. Aleluia! Ele continuou depois de ressuscitado mais alguns dias aqui na terra. Então, ele ali estava conversando com o seu discípulo a respeito do reino de Deus. E quando ele estava conversando ali, Jesus começou a ser levado pelas alturas. E ele foi sendo levado. E ali, a nuvem cobriu sobre ele. E ali eles ficaram ali olhando para o alto, vendo Jesus subindo. Aí apareceu 2 homens vestidos de branco e falou, perguntaram para eles: por que estáis olhando para o céu? O mesmo Jesus que vocês estão vindo subir, ele voltará. Então Jesus subiu nas nuvens e ele está sentado à direita de Deus. E ele nos fez uma promessa que ele ia preparar um lugar para nós. E só vai para o céu aquele que estiver com seu nome escrito no livro da vida. O dia do Senhor, igreja, está chegando. Jesus está voltando e Jesus descerá sobre as nuvens com poder e grande glória. Ele virá, ele vai julgar as nações com poder e grande glória. Todo olho verá. Nós somos a noiva de Cristo. E quando nós chegarmos lá no céu, nós teremos um corpo transformado. Nós vamos ter um corpo de glória. E ali nós vamos sentar à mesa com o Senhor. E só vai para o céu quem estiver preparado, aquele que vencer aqui na terra, aquele que guardar os mandamentos do Senhor. Porque aqui na terra, igreja, nós estamos de passagem. O nosso lar é o céu. Jesus veio, ele cumpriu a missão aqui na terra. E ele nos fez essa promessa de um dia nos levar com ele. E eu pergunto: quem quer ir para o céu? Quem quer ir morar com Jesus? Eu falo com vocês, às vezes nós desanimamos, recuamos, paramos no meio do caminho, mas nós não devemos deixar a nossa cruz. Nós não devemos deixar a nossa cruz por nada, porque o sacrifício de Jesus foi dado ali na cruz por amor às nossas vidas. Que amor, que grande sacrifício. E vale a pena, igreja. Vale a pena nós sermos fiel até o fim. Porque quando chegarmos lá no céu, Deus vai dar o nosso galardão, que é a nossa recompensa, segundo as nossas obras aqui na terra. Então, igreja, fica firme. Criança, fica firme no caminho do Senhor. Não largue a sua cruz. Não despreze a sua cruz. Não nega Jesus. Não troca Jesus pelas coisas deste mundo. Não troca Jesus pelas coisas banais deste mundo. Porque Jesus está voltando. Nós não sabemos o dia e nem a hora que ele vai vir. Mas a certeza que nós
salvo e remido pelo sangue de Jesus. Convida você agora a ficar de pé. Nós vamos orar agora. Nós vamos agradecer a Deus pelo sacrifício, pelo amor grande que Ele fez por nós, dando esse único filho. Porque, igreja, nós não somos merecedores deste amor. Nós não somos merecedores de nada, mas a graça de Deus nos alcançou. A graça de Deus alcançou a cada um de nós. E hoje nós somos livres. Deus nos deu acesso à vida eterna. Então vamos orar. Vamos agradecer a Deus por esse grande amor. Vamos colocar a nossa vida na mão de Deus. Vamos falar com o Senhor, meu Deus, muito obrigado. A partir de hoje, Pai, eu vou caminhar com o Senhor. Eu não vou olhar para trás. Vamos orar? Todas as crianças não podem fechar? Vamos orar? Senhor, meu Deus, Senhor, meu Pai, nós te agradecemos, Pai, por esse amor, Deus, por esse grande amor do Senhor, Deus, Pai, que foi o seu único filho, Deus, para morrer em nosso lugar, Pai. Nós não merecia, Pai, aleluia, mas a tua graça, Deus, nos alcançou, meu Deus, aleluia. Eu te agradeço por tudo, Pai. Nós colocamos a nossa vida, nós entregamos, Senhor, o nosso caminhar na nossa mão. Ajuda-nos a caminhar, Pai, para que nós possamos chegar até o céu, para que nós possamos ter direito, Pai, à vida eterna, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Então, toda a igreja, vamos dar uma salva de palmas bem forte para Jesus. Graças a Deus. Jesus, ele subiu, mas ele deixou o Espírito Consolador, que é o Espírito Santo. E ele está aqui para consolar a nossa vida. Ele está aqui porque é o Espírito Santo que nos convence do pecado. Então, o Espírito Santo de Deus está aqui cada dia conosco. O Espírito Santo de Deus está com cada um de nós. Basta nós abrirmos o nosso coração, nós entregarmos o nosso coração para Jesus. E eu pergunto nessa noite, quem não aceitou Jesus e gostaria de entregar a sua vida para Jesus? Tem alguém que quer reconciliar com o Senhor Jesus? Quem aqui que quer entregar a sua vida para Jesus? Pode vir aqui na frente e reconhece esse amor que Ele deu por nós ali na cruz. Tem alguém que quer entregar a sua vida a Jesus? Que quer reconciliar, que quer unir? Tem alguém que quer? Meu Deus. Você? Quer aceitar Jesus? Amém. Alguém mais que vai levantar aqui? Quem quer mais aceitar Jesus? Entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Para que o seu nome possa ser escrito ali no livro da vida? Porque lá no céu, crianças, tem um livro chamado livro da vida. E só vai entrar ali se seu nome estiver escrito nele. Porque quando a pessoa chega lá, na outra vida, ou quando morre, quando vai abrir o livro. E se seu nome não estiver lá, ele vai falar: apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Às vezes a pessoa fala: Senhor, eu preguei, eu profetizei, eu evangelizei, mas você não perdoou, você não fez a obra do Senhor, não criou os caminhos como Ele queria. Às vezes nós vamos pecando e o nosso nome ali, ele vai apagando no livro da vida, vai apagando. É uma mentirinha hoje, é uma fofoquinha hoje, cada dia uma coisa, coisinha lá. Quando pensa que nosso nome não está mais no livro da vida? E quando Jesus nos chamar, como é que vai estar o nosso nome e as nossas obras? O que nós temos feito para o Senhor? Será que nós temos retribuído para Deus o que Ele fez por nós? Que foi o sacrifício de Jesus ali na cruz? Será que nós estamos fazendo a obra do Senhor conforme Ele quer? Será que nós estamos falando do amor do Senhor como deveria? Será que nós estamos dando um exemplo? Porque nós também somos o testemunho. Às vezes você não sabe pregar, mas você gera testemunho. A sua conduta é um testemunho para outra pessoa que está te olhando. E como está a nossa vida
Senhor está notando todas as nossas obras, seja ela bem ou seja ela mal. E nós vamos prestar conta para Deus ali no último dia. Como é que nós vamos chegar ao Pai? Meu Deus. E lembra daquele: posso ter as mãos vazias, ó Jesus, se eu me encontrar, nada fiz em vão se o dia que me possa ver. Vamos! Posso ter as mãos vazias, ó Jesus, se eu me encontrar, quantas almas poderia ao Senhor apresentar. E aí, quando chegarmos lá, o que nós vamos apresentar para o Senhor? Você vai chegar lá no céu de mãos vazias? O Senhor vai perguntar: cadê as suas obras? Cadê o talento que eu coloquei nas suas mãos? O que fizeste? Você fala: Senhor, eu terrei. Senhor, eu fiquei com medo. O que nós vamos apresentar diante do Senhor? Pense bem. Eu quero que você reflita agora. Pare um minutinho. Nós vamos parar um minuto. Nós vamos refletir na nossa vida. Como está a nossa vida? Pergunta para o Senhor agora. Feche seus olhos. Pergunta ao Senhor: Senhor, como está a minha vida diante de Ti? Como está a minha obra, Senhor? Senhor, será que eu tenho feito a Tua obra conforme o Senhor quer? Será que eu tenho levado a Tua palavra ali ao meu vizinho, ao meu colega? Será que eu tenho levado o meu testemunho ali ao meu marido, ao meu trabalho? Se o Senhor chegar para você agora, imagina Jesus chegando perto de você agora, nesse momento. Quero que você já fechado. Eu quero sentir a presença do Senhor aqui. Eu estou falando, mas meu corpo está ruim hoje. Pensa Jesus chegando diante de você agora. E Jesus, o que você tem para apresentar diante do Senhor, igreja? É muito sério. Você tem Jesus diante de você. Como você vai apresentar a sua vida diante do Senhor? Como, igreja? Então, igreja, a partir de hoje, vamos rever a nossa vida. Vamos olhar para dentro de nós e vamos pedir ao Senhor para Ele esquadrinhar no nosso coração, para Ele ver dentro de nós o que é de mal, que Ele tire e que Ele coloque as coisas bem. Vamos pedir ao Senhor que afaste tudo aquilo que nos afasta da presença dEle. Vamos falar com o Senhor: Senhor, aquilo que está impedindo a minha comunhão com o Senhor, tira da minha vida, Pai, porque é melhor o Senhor tirar agora do que você ser rejeitado ali no último dia, igreja. Igreja, é melhor você ser corrigido agora do que no último dia você ser ouvido, apartai-vos de mim, que eu não te conheço. É uma palavra muito dura, igreja. É muito duro você ouvir da voz de Jesus. Então vamos examinar a nossa vida hoje. O dia é chamado hoje. Amanhã não nos pertence. Daqui a pouco não pertence a nós, mas pertence a Deus. Vamos orar agora para essas almas que estão aceitando o Senhor. E você que quer reconciliar o seu coração, fica de pé. Você pode ficar no banco mesmo. Você pode orar, falar com Deus. Falar com o Senhor que a partir de hoje você quer ter uma nova vida. E você quer ter comunhão, intimidade com o Senhor. Porque quantos já perderam intimidade com o Senhor? Quantos mais não sentem a presença do Senhor? Quantos estão vazios por dentro? Entra na casa do Pai, não sente nada, não vê Deus falar, não ouve o Senhor falar, não sente o Espírito Santo falar. Então agora, pede o Senhor agora para renovar, para quebrar você, para moldar e fazer um vaso novo. E você quer sentir a presença do Espírito Santo. Então vamos orar agora, vamos entregar essas crianças que estão aceitando o Senhor Jesus. Amém? Você deixa os olhos fechados, vamos orar. Senhor meu Deus, nós
Eu entrego